Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades e o que mais é possível. Como pode melhorar tudo isso, universo? Vamos iniciar a nossa live de hoje, 15ª live. Deixa eu colar aqui. 15ª live, o que mais é possível, né? Desmistificando as constelações sistêmicas, familiares, para trazer cada vez mais para a sua consciência as infinitas possibilidades, né, que o universo aí tem para nós, tem disponível para nós, e a gente por muitas vezes, por tantas coisas na cabeça, não vê passar as infinitas possibilidades, né, através de nós. Então vamos lá começar a respirar, né? Porque tem uma coisa aí, um presente maravilhoso que Deus deixou, que foi a nossa respiração, o nosso ar, para oxigenar as nossas células, nos manter mais equilibrados, para seguir aí com as, né, com as situações que aparecem pra gente no dia a dia. E tanta gente precisando do ar, né? Então vamos agradecer esse ar, esse presente de Deus na nossa vida. Iniciar, né? Agradecendo a Ursula Frank por disponibilizar esse livro extraordinário, Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Ao nosso mestre Bert Hellinger por ter deixado aí as constelações sistêmicas, uma ferramenta fantástica, né? De acesso à consciência. E baixar todas as nossas barreiras para que nós possamos receber tudo o que vai acontecer aqui nessa live, que vai muito além das minhas palavras, né? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live, de mim, de vocês, do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a todos nós? Sim? Sim. Então vamos lá iniciar a nossa leitura de hoje e explicando, tá? Conforme vocês forem entrando aí, muito boa noite, tá? Para todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Todos vocês. Volto a falar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a leitura, pode fazer as suas perguntas, tá? Se você tiver alguém que você queira contribuir, né? Clique ali no aviãozinho, convide outras pessoas também para assistir essa live, tá? De acesso à consciência, né? E o que mais é possível. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma leitura. Quando fecho os olhos, eu vejo você, da Ursula Frank, com relação às constelações sistêmicas, combinado? E se por acaso você, que entrou agora, estiver assistindo pela primeira vez, fica aqui com a gente, tá? Assista, compartilhe, participe, tá? Mas eu aconselho você ver desde a primeira para fazer mais sentido ainda na sua vida, combinado? Na primeira eu explico certinho o que, né, seria essa série aí de lives que a gente tá fazendo aí como contribuição para vocês, né? Sobre tudo isso também que nós estamos passando, e para desmistificar tantas coisinhas aí que vocês ouvem, blá, 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 sobre constelações sistêmicas, e que na verdade é uma terapia fantástica, maravilhosa, que traz muita consciência para sua vida e te liberta de vários padrões. Combinado? Então vai lá, assista desde o primeiro, tá? Tá nas todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tá? No canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Inclusive vai lá, se for leve para você, se inscreva lá, tá? Tem vários outros vídeos lá de contribuição, combinado? Então vamos lá. Ontem a gente falou muitas coisinhas, né? Exemplos maravilhosos dos membros familiares, dos distúrbios, né?
e de como são as constelações. Hoje a gente vai falar o trecho que fala sobre reverenciar e concordar, tá? A reverência, na maioria das vezes, faz parte do ritual de conclusão de uma constelação, tá? É como se você, depois do processo todo de constelação, você reverencia o seu pai, a sua mãe, todo o seu sistema, tá? Pela vida que veio através deles e segue o seu caminho, tá? Corresponde no nível corporal e de ação que Bert Hellinger resumiu na frase reconhecer o que é e significa um profundo sim à vida. Uma reverência tem muitos significados e efeitos diferentes que aprendemos no nosso processo de socialização, quando aprendemos os significados de todos os gestos e ações. O terapeuta pode tirar conclusões sobre aquilo que marcou o cliente, olhando para as suas estratégias de superação. Se o padrão básico do cliente é um não, podemos partir do princípio de que essa limitação foi necessária numa época anterior para proteger o seu íntimo, quando seus limites não foram respeitados pelos outros e presumidamente não são respeitados ainda hoje. Uma mãe dominadora ou um pai dominador podem tirar toda a atenção e energia do cliente. A criança se protege com um afastamento interno e mais tarde externo. Se o cliente vivenciou em sua família que seus desejos e necessidades não foram vistos e realizados e se precisou submeter-se a uma vontade alheia, então lhe será difícil até hoje render-se a uma concordância de uma afeição incondicional, a menos que a sua estrutura tenha sido mudada através do entendimento, exercícios ou terapia. Como terapeutas, podemos, observar que as estratégias de superação dos problemas se desenvolveram em direção a uma disposição crônica, a um conflito e luta que se mostram no nível muscular e na organização total do corpo. Todos os impulsos do corpo se dirigem para trás. O queixo está levantado, a cabeça pressionada para trás e a nuca rígida. O peito fechado, os ombros e braços tensos, o quadril tenso, para mencionar alguns padrões básicos. Individualmente, encontramos tensões crônicas que estão conectadas aos sintomas dos quais se queixam. Do lado psíquico, encontramos frequentemente resistência, defesa, agressividade, desespero e uma disposição constante para a contradição. Tal tipo de postura está acompanhado por um esforço físico sutil e abrangente, que frequentemente é bem compensado, entretanto pode ser sentido em cada nervo da pele. Se imaginamos o peso que isso significa para a musculatura, estar constantemente em tensão, então podemos entender melhor o desenvolvimento dos problemas crônicos. Muitas vezes os clientes descrevem, depois de uma constelação, um profundo esgotamento e uma necessidade incomum de dormir durante alguns dias. Alguns relatam sobre dores musculares ou uma postura corporal consideravelmente mudada, que podem ser explicadas por uma restauração da organização corporal e um profundo relaxamento muscular. Através do ritual do reconhecimento e reverência, o cliente frequentemente entra em contato com os velhos padrões onde se sentia desamparado. Nem sempre, tá, gente? Em uma constelação você faz esse movimento de reverência, tá? Nem sempre. Só quando a gente acha que é necessário, tá? Para encorajá-lo a experimentar a reverência, enumero as vantagens que permitem novas conotações. Através da referência, o contato visual fica interrompido. Ao mesmo tempo, a atenção volta para o próprio corpo, para dentro. A reverência ajuda a soltar a rede de conexões com o outro e preserva a distância certa no relacionamento. Para levar o cliente lentamente a uma reverência, sugiro pequenos exercícios inofensivos de observação que trazem um alívio imediato. Em primeiro lugar,
desvio a sua atenção para a experiência física. Quando expirar agora, observe a maneira como você está segurando a cabeça. E antes que possa responder, você pode movimentá-la um pouco? Como exemplo, coloco a cabeça para frente e para trás, para o lado direito e esquerdo, o queixo para cima e para baixo. Isso relaxa os músculos e chama a atenção para os padrões existentes. Como é se você abaixar um pouco a cabeça? Se a isso não se seguir uma respiração espontânea, continue, né? No caso, a terapeuta. E expirar profundamente. Quando faz isso? Já que a respiração sempre traz uma experiência agradável, essa reverência mínima também levará a uma experiência agradável. Como é se você abaixar levemente o queixo? O cliente pressiona o queixo no peito com um movimento forte. Só um pouco, talvez meio centímetro. Você percebe a diferença? Talvez o cliente concorde com a cabeça ou descreva sua observação. Agora imagine que está pendurado com um boneco num cordão ligado à ponta da sua cabeça. Isso leva a coluna a ficar numa postura ereta. Se você experimentar um pouco com o queixo, vai encontrar uma boa posição, uma que leva a sua cabeça para a posição certa. Como terapeuta, você mesmo pode experimentar este exercício para receber de sua própria percepção física mais informações para sugestões posteriores para o cliente. Como está a sua respiração agora? Nessa posição ereta, o corpo está aberto e a respiração livre. Observe o que acontece se você levantar um pouco o queixo. O que muda na respiração? Se for necessário, mais precisamente, como é a tensão no peito? Quando os músculos estão estendidos, surge a sensação de estreitamento? A respiração fica limitada? Da mesma forma, na parte dianteira do pescoço? E nas costas? Depois que o cliente percebeu em diversas áreas a tensão muscular e tiver vivenciado os efeitos, poderá fazê-lo experimentar agora a diferença quando entra em uma postura mais relaxada. E agora, se você abaixar mais o queixo, como a sua respiração muda? Aqui teremos chegado a uma reverência e o cliente sentirá alívio e uma sensação agradável. Então, esse é um processo diferente de fazer a reverência, tá? Boa noite, Sol. Boa noite, Ki. Tudo bem? Beijo, beijo. Aqui teremos chegados a uma reverência e o cliente sentirá alívio e uma sensação agradável. Nós podemos fortalecer cada mudança física e observações do cliente de uma forma positiva e lhe comunicar que ele está fazendo certo, ou melhor ainda, com um exato. Deixe ao cliente um pouco mais de tempo para formular as suas próprias percepções ou também a você, como seu ou na terapeuta. Trata-se de despertar a sua consciência para os efeitos de uma postura física e os efeitos de uma mudança. Não é importante que ele lhe comunique o que vivenciou, se isso desviar a sua atenção de seus processos internos. Para que o cliente conserve e aprofunde esse novo padrão em sua percepção, pode-se sugerir, você poderá repetir de vez em quando esse pequeno exercício, experimentar um pouco disso? Já que teve uma boa experiência, ele provavelmente o fará melhor. Durante uma sessão, pode-se também lembrá-lo desse exercício sempre que estiver tenso e nervoso. Também dispor seu corpo e cabeça numa boa posição. O cliente o terá como exemplo em frente aos seus olhos. Uma sugestão elegante vem de Matias Varga. Se o cliente ainda recusa curvar-se perante o pai, devido aos seus velhos padrões conhecidos, deixe-o colocar uma pedra ou um outro objeto no chão em frente ao pai, sem comentar o significado desse gesto, entendeu? Então, a gente pode pegar algum objeto e colocar na frente e pedir para a pessoa reverenciar se o trauma está preso ali nessa reverência do pai e se isso for soltar para ele, né? Boa noite, Rô. Tudo bem, lindeza?
Vamos lá para exemplos que traz muita clareza, né, para nossa vida, muita consciência. Os exemplos aqui da Ursula Frank. O senhor Baum tinha entrado em atrito com a sua família e interrompido o contato há muitos anos. Seu pai o havia surrado cruelmente quando criança e a mãe não o havia protegido. Os pais sempre haviam dado preferência aos irmãos. Agora o pai estava morrendo e o Sr. Brown compareceu ao atendimento totalmente ansioso e internamente dilacerado. Ele queria ver novamente o pai, mas não sabia como fazê-lo sem que fosse dominado pelas suas lembranças, sua raiva e seu medo. Durante a sessão, me contou isso profundamente tocado e foi se acalmando gradativamente. Coloquei 2 papéis no chão, um para ele mesmo e um para o pai, e sugeri que ele se colocasse em frente ao pai e o olhasse. Depois de algumas buscas, encontrou uma boa distância confortável de alguns metros em relação ao pai. Eu lhe sugeri colocar a mão em seu coração para se proteger um pouco e fazer uma leve reverência. Ao fazer isso, emergiu nele uma tristeza profunda e inexplicável. As lágrimas rolaram pelas suas faces e ele se virou. Essa foi a sua tarefa para os próximos dias, dentro de sua imagem interna, virar-se sempre para o pai, olhar e fazer uma reverência leve, e então se virar novamente, depois que tivesse sido o suficiente para ele. Para o cliente, uma reverência é sempre um alívio físico, entretanto, algumas vezes não é o bastante para o relaxamento. Os movimentos sutis do corpo indicam se ele continua ainda nessa postura ou precisa ceder ainda mais. Quando surge esse impulso, eu mesma começo o movimento para baixo, uma fração de segundos antes do cliente, dizendo ao mesmo tempo para ele como é se você continuar indo mais para baixo. Eu me ajoelho junto com ele. Sentar-se nos calcanhares geralmente traz alívio. Se o cliente tiver problemas com os tendões ou músculos, dou-lhe um travesseiro ou um banquinho de meditação para que a posição lhe seja confortável. Depois de alguns sopros respiratórios, os impulsos do cliente vão ficando claros ou fica sentado, calmo e respira profundamente, ou quer se levantar novamente. Aí fica a critério do cliente, tem que ser leve para o cliente, tá? Então, nós nos levantamos ou o movimento continua e ele quer ceder ainda mais. Então, solicito, como é para você se deitar no chão? Sento-me e ajoelho ao seu lado e coloco a mão nas suas costas para que ele sinta o calor e eu possa perceber mais exatamente a sua respiração. Tenho cuidado para que a cabeça esteja deitada de uma forma confortável, para que seja suficientemente agradável. Coloco eventualmente um cobertor debaixo dele e para que o rosto do cliente não fique encostado diretamente no chão, uma folha de papel. No nível da organização corporal, o cliente experimenta que não precisa mais segurar os seus músculos, mas que está sendo sustentado pelo chão. Isso leva a um profundo relaxamento que se mostra no ritmo respiratório. Frequentemente é como um desmoronamento, como se um fardo pesado estivesse caindo de seu corpo. Eu lhe pergunto, como está percebendo a sua respiração? A fim de que a tranquilidade e o relaxamento que ele vivencia corporalmente possam ser armazenados cognitivamente. E o acompanho através de um possível processo emocional interno. Se as suas experiências e imagens antigas ainda o impedem de soltar e de se entregar ou se ainda sente um grande desconforto, deixe-o endireitar-se novamente. Volto com ele para a posição de joelhos ou me levanto com ele.
Aqui tem um outro exemplo que eu vou ler, mas antes disso, eu queria passar até um exercício para vocês que me veio aqui na mente agora, tá? Todos os dias ao levantar-se, tá? Ou ao se deitar também, enfim, escolha um horário que seja mais leve para vocês. Reverencie, se for leve para vocês. Feche os olhos, imagine o seu pai e a sua mãe na sua frente. Reverencie eles e diga a eles assim: gratidão, pai, gratidão, mãe, pela vida que veio através de vocês. Eu faço algo de bom com ela. E a partir de agora eu sigo a minha vida com as minhas próprias escolhas por amor a vocês. Reverencia. E vida que segue, tá? E dia que segue, tá? Então, é um pequeno exercício que você pode fazer todos os dias, que vai começar a soltar várias coisas aí dentro de vocês, tá? A gratidão transforma, né, as nossas moléculas. Então, quando você honra, reverencia, né? É como se você reverenciasse o seu pai e a sua mãe pela vida que veio através deles. Mas você pode escolher diferente. Então diga a eles que por amor a eles, você segue a sua vida fazendo as suas próprias escolhas, tá? E se você quiser acrescentar algumas outras frases, peço que vocês me abençoem, tá? É isso aí. Lindinha. Vamos lá, mais exemplos, tá? A senhora Milvus estava tendo momentos difíceis com seu marido. Depois da separação, a comunicação era feita através do advogado, que lhe enviava cartas agressivas com exigências que a intimidavam. Após alguns exercícios respiratórios e de relaxamento físico, eu a posicionei em frente a um papel que representava o marido. Ela já havia feito uma constelação de sua família de origem e sabia quais os rituais que considerávamos úteis, tá? Ela escreve aqui rituais, gente, mas são os movimentos que a gente faz, tá? De frases, de colocar um na frente, outro atrás, são os movimentos, tá? Ela chama de rituais aqui, tá bom? Tá. A cliente fez uma reverência a ele e, seguindo seu impulso, foi se ajoelhando lentamente até ficar deitada no chão, em frente a ele. Aqui ela pôde respirar profundo e tranquilamente, e todo o seu corpo foi se relaxando. As mudanças na vida real foram consideráveis. O marido se comunicou pessoalmente com ela, começaram a conversar sobre um bom futuro para os filhos e se separaram de uma forma pacífica. Se eu não tiver mais tempo suficiente para realizar esse exercício durante a sessão, ou se tenho a impressão de que o cliente ainda não está disposto a fazê-lo, embora seja evidente que isso lhe faria bem, digo a ele. Algumas vezes traz um grande alívio e um profundo relaxamento quando nos ajoelhamos ou nos deitamos no chão. Talvez se queira experimentar e imaginar como seria se estivesse ajoelhado ou deitado no chão em frente ao seu pai. Então descreva a posição e a postura exatas, isto é, os braços para frente e a cabeça virada de lado, de forma que possa respirar bem. Finalmente, sugiro: e quando for o suficiente, saia novamente da imagem. No decorrer da descrição dessa imagem, estará imaginando isso também. Assim, essa imagem entra e atua mesmo que ele rejeite realizar uma reverência real, tá? Então, assim, gente, os exemplos aqui que a Úrsula tá dando são as constelações com âncoras de solo, tá? E ela faz esses movimentos e faz o cliente deitar no chão, é óbvio, né? Que não forçado, tudo tem que ser muito leve para terapeuta e para o cliente. Mas não necessariamente que em todas as terapias a gente, né, faz isso, ou enfim. A gente vê muito essas coisas acontecerem quando é uma terapia em grupo, tá? Uma constelação em grupo. Uau. Só um minuto.
uma energia que veio aqui, mas eu já estou dissipando e liberando, tá? Então vamos lá. Não necessariamente que numa constelação individual isso vai acontecer, tá? Normalmente, quando eu faço as sessões de relaxamento ou visualização, eu faço um relaxamento de uma forma diferente. Não necessariamente que eu peço pro cliente se ajoelhar, se deitar, tá? A não ser que ele peça, que ele queira, enfim, tá? E ele entre dentro dos movimentos e queira fazer isso. Mas não necessariamente que eu, na minha constelação, tá? Eu faça isso, tá bom? Vamos lá. Ninguém me para não, tá? Dissipando e liberando toda essa energia e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Um pequeno exercício para o terapeuta. Aí, no caso, é um exercício pra gente aqui que a Úrsula sugere, tá? Imagine que está diante do cliente. Vocês olham um para o outro e faz uma leve reverência a ele. Observe o que passa dentro de si mesmo, se expirar enquanto realiza isso. Se leu este livro cuidadosamente até agora, nós lemos, né? Então, ó, estão todos gravados, todas as páginas aí, eu falando aqui, lendo o livro, tá? Deverá saber o que deve ser feito depois. Vou viajar agora para a África, vou caçar pássaros e espero que, quando retornar, inúmeras experiências tenham sido realizadas. Um exercício que ainda necessita de algumas introduções é o dizer sim. Como uma variação, podemos sugerir ao cliente fazer experiências como a postura da cabeça. Ele pode continuar a aprofundar o processo do relaxamento físico, acompanhando toda a respiração com um sim interno, silencioso. E é o que acontece muito, tá? Às vezes os clientes não falam verbalmente o sim, mas fazem com a cabeça e a gente sente que pela respiração foi esse sim, tá? Porque em algumas vezes é bem desafiador verbalizar esse sim, tá? É igual algumas pessoas têm muito... tem a vontade de pedir perdão, mas não sai, né? Tá, como variação desse exercício, dou ao cliente algumas vezes um saquinho fictício com um sim, de tamanhos diferentes para fazer experiências até a próxima sessão. A sua tarefa é encontrar o tamanho certo do sim toda vez que precisar ou quiser utilizá-lo. Também o saquinho com o não é muito querido e frequentemente provoca alegria e risadas. Frases. A magia das constelações está na maior parte das vezes nas frases simples e sucintas, né, breves, que Bert Hellinger desenvolveu no seu trabalho, tá? Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Lembra do Ho'oponopono, das infinitas possibilidades, que tem a série lá também, né? No meu canal, no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Aqui tem todas elas gravadas, lá no Facebook também tem todas elas gravadas. Que a gente fez aí 21 dias do Ho'oponopono das infinitas possibilidades. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? Entra algumas dessas frases também dentro das constelações, tá? Então, são frases de cura que a gente fala, tá? Tem muitas frases de cura que a gente utiliza dentro da constelação que, ó, solta, tá? Dissipa e libera tudo aquilo que estava preso, tá? Existem fatores em vários níveis envolvidos na procura e encontro de uma frase apropriada. Isto é, uma frase que fornece exatamente o impulso que o cliente precisa naquele momento.
conhecimento, experiência e intuição. É claro que é de muita ajuda se, como terapeuta, tiver observado o próprio Bert Helling e outros colegas, como eles acompanham os clientes nas constelações e chegam nas soluções, tá? Os vídeos, livros sobre o tema, supervisão e treinamentos transmitem um repertório básico de frases possíveis e intervenções que abrangem um amplo espectro. As constelações que o próprio terapeuta mesmo conduz fazem exercícios e experiências no processo de procura e desenvolvem a intuição. Como encontrar a frase certa? Normalmente a gente vai através da intuição mesmo. Quando a gente se depara ali que, né, a situação tá presa ali naquele momento com o pai e tal, a gente vai seguindo a energia, tá? De algumas frases que a gente já utiliza, né? E aí a gente vai incluindo algumas coisas que fazem sentido, mas muitas vezes, né, ali naquela situação, menos é mais, tá? Então, às vezes, uma frasezinha curta que você fala já solta um monte de coisas, tá? As frases servem para estimular o movimento direcionado e levar o cliente a acessar os seus sentimentos. Tendo isso em mente, podemos encontrar as frases ou palavras apropriadas partindo de nossas hipóteses. Quais eram as necessidades da criança? Quais são as necessidades do cliente agora? Como é que a história poderia ter dado certo? O que o cliente precisa ouvir? O que deveria ter ouvido quando criança? Em que ponto está satisfeito? O que o torna suave e aberto? Quais as afirmações que apoiam os sentimentos primários? Quais as afirmações que apoiam seu conhecimento? O que o cliente quer e o que precisa para o próximo passo? Quais as afirmações que trazem o relaxamento? São perguntas que nós terapeutas, né, fazemos durante a sessão, né, mentalmente para nós mesmos, tá? Ou muitas vezes até a gente pergunta para o próprio cliente, tá? Se uma frase aflora em sua mente, pode-se verificar se é apropriada e se tem um bom efeito. Tome o tempo suficiente para decidir sobre o que sugerir. Diga a frase silenciosamente para si mesmo e observe a sua reação física. Como se sente? Como está respirando? Imagine o cliente dizendo essas frases para a pessoa que está no momento à sua frente. Ele pode respirar? Ele pode relaxar? A sua frase apoia o seu movimento direcionado? Algumas vezes são exatamente as pequenas e curtas frases que tocam os sentimentos mais profundos. Naquilo que Bert Hellinger descreve como estar vazio, aflora uma única palavra ou uma única e simples frase e concisa que parece ignorar os emaranhamentos sistêmicos ou ordens. Talvez isso expresse o contato direto com o outro, com o você. Essa experiência de retornar ao mínimo, isto é, simplesmente se expor e ficar em frente ao outro, é tocante e ajuda. O terapeuta concentrado apoia o cliente na expressão de seus sentimentos com poucas palavras. A experiência total do cliente, que quase não pode ser expressa através de palavras, flui em sua essência, com a simples afirmação: você ou papai, né? A gente usa muito, às vezes, papai, mamãe, tá? Por mais que o cliente ou a cliente chama de pai ou mãe, ou chame pelo nome, tá? Porque o papai e a mamãe tem um efeito um pouco mais profundo aí. Se o contato visual for difícil entre os dois, olhe, eu estou aqui. Ou, por favor, olhe para mim, né? Quando algum fato está preso lá na infância e a criança pedia muito para ser vista, né? Então a gente trabalha muito com essa frase também. E aí, olha, é surreal. Essas poucas palavras intensificam a sensação de presença do cliente e contêm um mundo de recordações e sentimentos associados de múltiplas formas a essa pessoa. Se a relação estiver marcada por um anseio
não realizado e na constelação ficar evidente que o cliente não pôde esperar qualquer correspondência por parte do pai, e se as intervenções não levam a nenhuma mudança, a expressão "que pena" abarca a situação total e indica ao cliente um caminho de saída de suas tentativas sem esperanças. Uma das intervenções de maior efeito é o sim. E olha, gente, dizer sim para tudo, do jeito que foi, como é uma libertação. E é a coisa mais difícil, né, das pessoas é realmente dizer sim àquela situação que tá ali, que você não pode mudar. O sim, na verdade, é o trabalhar a aceitação daquilo que é do jeito que é e você não pode mudar. Aquilo que você pode mudar, você tem total capacidade para escolher diferente. Se você escolheu e você acha que você escolheu errado, ótimo. Já que foi você que escolheu, você pode desescolher aquilo, tá? E escolher diferente. Agora, se a situação é essa, vamos pegar um exemplo. A situação que a gente está passando no mundo é essa, tá? Nós podemos mudar, né? Eu posso mudar com uma varinha mágica, plim, e, né? Se eu pudesse, é óbvio que eu faria. Mas o que que eu posso mudar, só eu. O que que eu posso fazer diferente com relação a tudo isso que está acontecendo? Me equilibrar, valorizar mais a respiração que eu tenho, cuidar da minha saúde, né? Me prevenir para não me desestruturar, porque assim eu não vou ser contribuição para as outras pessoas, por mais que estejam, né, pessoas próximas de mim passando por situações muito difíceis, eu tenho que me manter, continuar equilibrada, para poder ser contribuição para essas pessoas. Então, o que você pode fazer? Se cada ser humano dissesse sim e trabalhasse essa aceitação e mudasse a si próprio, muitas coisas aconteceriam no mundo, porque nós fazemos parte desse todo, tá? Então, tem um filme que eu assisti no final de semana, inclusive. Sim, Senhor, tá? É com aquele... Gente, ele é muito engraçado. Como que chama? Ai... Esqueci o nome dele. Se alguém que estiver aqui ao vivo, como que é? Esqueci, olha. Não tem clareza agora do nome do autor. O filme chama Sim, Senhor, tá? Boa noite, mames. Beijo. Quando ele é uma pessoa muito pessimista, eu só vou falar rapidamente para não, né? Ele era uma pessoa muito pessimista e tudo ele falava não pode, não quero, não consigo, não tem tempo, dinheiro, não. Tudo era pessimista. Quando ele foi numa convenção, numa palestra, num workshop lá, sim, por isso que o filme chama Sim, Senhor, ele começou a aprender a dizer sim pra tudo, tá? Só que aí ele levou tão a sério o exercício de dizer sim pra tudo, até aquelas coisas que ele não concordava e que ele, né, ele tava dizendo sim a todo tempo. Então, tem que só tomar, né, um certo cuidado. Mas esse exercício ajudou muito ele. Por quê? Porque ele atraiu muitas coisas boas para a vida dele. Então, o dizer sim para as coisas, muitas vezes, abre infinitas possibilidades que a gente não está recebendo pela falta do sim na nossa vida, tá? Então, aceitar a pessoa do jeito que ela é, entendeu? É uma aceitação, dizer sim. Você não é obrigado a viver com aquela pessoa. Se você não tá concordando com as coisas que ela faz, não tá conseguindo conviver mais com a pessoa, tá bom, tome uma decisão. Cada um segue o seu caminho, cada um vai viver feliz, tranquilo, satisfeito, entendeu? Nós estamos aqui para viver feliz, né? Não para viver infeliz, insatisfeito. Mas a partir do momento em que você não toma uma atitude e não escolhe diferente, aceite a pessoa assim como ela é, porque você não vai conseguir mudar a pessoa. Você só consegue mudar você, tá? Então, uma das intervenções de maior efeito é o sim, como o oposto de um não, expresso a vida toda. Como exercício, o cliente pode experimentar dizer internamente um sim toda vez que expirar. Através de uma repetição frequentemente, pode construir um novo padrão de ajuda e aprofundar os efeitos. Eu lembrei de uma outra coisa também. Eu assisti com as minhas crianças o Dia do Sim.
tá? Então, tem o sim, Senhor, e o dia do sim. Esse dia do sim é um dia que os pais têm que dizer sim a tudo que as crianças pedem, tá? É bem interessante esse filme também. Então, fica aí 2 sugestões do sim para vocês trazerem mais clareza aí para a vida de vocês, tá? Agora, tem algumas outras formas que a gente trabalha, que eu também trabalho dentro do Empodera Coaching, tá? Que você dizer sim para tudo, né? Ou para quase tudo. E quando você for para dizer não, você diz talvez. É melhor você dizer um talvez do que um não, tá? Porque o não é mais pesado, tá? Em todas as situações aí energéticas, tá? Expirar profundamente leva a um relaxamento agradável e uma repetição desse gesto tem um efeito profundo. O cliente vai aprendendo gradativamente a permanecer no movimento direcionado e reagir mesmo em situações difíceis com um sim. Isso significa que pode permanecer atento e presente na situação, já que a sua atenção não será desviada através de estratégias de superação secundárias. As frases servem para objetos diversos, para constatar realidades que nunca foram explicitadas no relacionamento, para oferecer impulsos em direção a uma solução, para permitir emergir sentimentos ou para finalizar acontecimentos do passado. As frases que denominam os fatos do relacionamento ajudam o cliente a se orientar melhor e ver mais claramente a sua realidade e seu lugar certo. Uma frase para estrutura familiar, como, por exemplo, você é meu pai e eu sou a sua filha, tá? Fortalece, até mesmo porque, o porquê que a gente usa muito essa frase, você é meu pai e eu sou a sua filha. Porque muitas vezes tem clientes que querem ser pai dos pais, né? Ser mãe dos pais e tudo mais. Então, a gente tem que colocar o cliente, né? Ou a cliente no lugar dela, né? Ou dele. O pai e a mãe é grande, eu sou pequena, né? Você é meu pai, eu sou sua filha, né? E assim por diante. Fortalece o pertencimento interno do cliente ao seu sistema familiar, principalmente quando acrescenta: é bom assim. Com isso, confirma de sua parte o vínculo mútuo. O passado deve ser colocado em paz para se dedicar ao futuro. Então, muitas pessoas me perguntam assim: mas Patrícia, para que eu vou fazer uma constelação? Tá, tudo bem, se você estiver em paz, tranquila com a sua vida, né, com as suas escolhas, se você estiver levando uma vida leve, divertida, que é isso que o Criador quer pra gente, né? Uma vida feliz, cheia de facilidade, alegria, glória, divertimento. É isso que a gente, né? Bom, eu escolho viver isso nessa realidade, né? Agora, tem gente que realmente escolhe viver uma vida de sofrimento e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, são escolhas, né? Mas, se você tá vivendo uma vida de sofrimento, de trauma, de drama e gostaria de viver uma vida mais leve, mais divertida, mais consciente, então as terapias fazem total sentido para isso, tá? Por isso essa frase. O passado deve ser colocado em paz, porque se você fica voltando lá do passado, você não pode mudar o passado. O que passou, passou, você não tem como mudar, gente. É aceitar do jeito que é e foi, e seguir, bola adiante. Só que as pessoas, muitas vezes, elas seguem adiante presa lá no passado, né? E voltando lá no passado, do que aconteceu, por que aconteceu aquilo, não tinha que acontecer aquilo, e blá, blá, blá. E aí a vida para, porque, peraí, mas eu não tô vivendo o presente, né? O presente que Deus me deu, não tô vivendo o agora. Por isso que muitos pais não conseguem olhar para os filhos, porque tá preso no passado, e não consegue dar total atenção para os filhos aqui, entendeu? Tem inúmeras coisas. Por quê? Porque tá presa no passado, tá? Então é isso. Viver em paz com relação ao passado para se dedicar ao futuro, para a vida fluir.
Se houve violência e abusos, podemos nos fazer a pergunta: o que o cliente precisa dizer para poder respirar aliviado? Talvez uma frase apropriada que soluciona: foi demais. Ou, você não deveria ter feito isso. E depois de um tempo, agora eu deixo você. Se a mãe bateu muito na criança, se o avô foi criminoso de guerra, mais carinhoso com o cliente, se o pai abusou da criança, a criança permanece ligada ao pai, à mãe, aos avós, apesar de todas as experiências ruins. Algumas vezes o cliente se encontra em condição de deixar esse passado em paz, também para a sua própria paz. E para além de todos os desejos secundários de vingança e atribuições de culpa, e se dirigir novamente ao agressor: eu amo você mesmo assim. Nós apoiamos o cliente em afirmações relacionadas aos movimentos primários. Isso o conserva em seu centramento e o conduz aos seus sentimentos primários, com a frase: ah, papai, eu precisei tanto de você, você ainda me fez falta. Permite ao cliente permanecer suave e ao mesmo tempo usar esse recurso partindo de uma perspectiva adulta. Se expirar simultaneamente, relaxará fisicamente, podendo se aproximar ou se afastar, determinando a distância certa em relação a essa pessoa. Em contraposição a isso, as afirmações em direção aos movimentos secundários, portanto, o movimento de afastamento e as estratégias de superação, intensificam a tensão, levam o cliente de volta para os velhos padrões e reforçam a complexa ressonância física e psíquica que pertence à situação problemática. Vamos lá que eu acho que dá tempo de fazer até aqui. Vamos falar um pouquinho de imagens de solução, tá? Vamos lá. Frequentemente, no final da constelação, surgem imagens de solução que ajudam e fortalecem. O cliente pode levá-las consigo durante um certo tempo e incorporá-las na sua vida cotidiana como o dever de casa, conectando-as com as frases e movimentos. Se encontrarmos uma boa imagem para o cliente, então podemos deixá-lo nesse lugar, mesmo se estiver claro que isso não corresponde necessariamente ao seu lugar permanente na ordem da família, tá? Exemplos. Na sua imagem interna, a filha teve finalmente acesso ao pai e está bem próxima a ele. Será bom para ela ficar ao lado do pai e isso lhe dará força. Pode ser que vá durar semanas ou meses até que tenha integrado essa imagem. Contudo, depois disso, poderá se afastar dele e estar em frente aos pais como filha, tá? Então, é assim, ó. Então, aqui, se o cliente ainda estiver envolvido no seu processo de transformação ou de solução, então poderá também carregar duas imagens, a velha e a nova, tá? Então, é assim, aí no movimento, a filha fica ao lado do pai. Mas, na verdade, dependendo do caso, quem tem que ficar do lado do pai é a mãe, não a filha, tá? Só que no movimento da constelação, ficar do lado do pai dá força para ela. E aí, em uma outra sessão, nós colocamos novamente a constelação e aí colocamos ela no lugar dela e ela fica com a imagem fortalecedora do pai, da antiga. E aí coloca-se, né, a mãe do lado do pai e ela no lugar dela, tá? Então, mais ou menos isso que ela quis dizer aqui, tá bom? Um outro exemplo. O senhor Númenius estava tão ligado à mãe através de seus sentimentos de culpa que, apesar de seus 42 anos, não tinha coragem de seguir seus próprios objetivos, tá? Muitas vezes, não sei se esse é o exemplo aqui que a Úrsula vai dar, mas muitas vezes,
Quando a pessoa tem 40, 40 e tantos anos, tal, e não saiu da casa dos pais ainda, tá? É porque algo tá muito preso à infância, tá? Então é como se o adulto de 40, 50, 60 anos ainda tivesse preso lá na infância. Então, né, ele não consegue ir para a vida, porque a criança não pode arcar com responsabilidades de adulto, tá? Já havia realizado na constelação os rituais que ajudavam a se soltar da mãe e feito uma profunda reverência a ela e à família dela. Para apoiar a sua posição de independência, solicitei que se afastasse alguns passos, virasse e olhasse para a vida, como Hellingers descreve essa direção. Ele respirou fundo. Essa liberdade faz bem. Contudo, novamente, a insegurança e o desejo de ver a mãe voltaram. Eu lhe sugeri manter as duas imagens consigo e se posicionar uma vez em uma e outra vez em outra, respirar e deixar as duas imagens atuar dentro de si. Se não pudermos encontrar uma imagem de solução fortalecedora durante o espaço de tempo que temos disponíveis com o cliente para a dinâmica examinada, então o melhor é conduzir o cliente aos seus recursos para que fique numa posição estável no final da sessão. Por um lado, pode ser uma imagem de uma pessoa do seu sistema familiar que fortaleça e apoie, colocando-o atrás, fortalecendo pelas costas. Por outro lado, através da reverência, o cliente pode ser capaz de se distanciar da imagem do problema, realizando esse ritual e curvando-se perante seu pai, sua mãe ou família inteira, concordando inteiramente com a experiência deles. Se isso não for possível para o cliente, um afastamento lhe trará um certo alívio. Qual é a distância certa para você se sentir bem? Essa distância reflete somente o momento presente e mudará, porque, por enquanto, a pessoa vai se acostumando à constelação confrontativa. O nível da tensão diminuirá. O cliente também pode limitar a sua atenção ao seu corpo e respiração e observar através de pequenos exercícios um recurso constante e disponível, a capacidade de alcançar leveza e colocar limites ao mundo externo, difícil de ser suportado, através de uma respiração consciente e através de exercícios para maior relaxamento, tá? Vamos ficar por aqui hoje, tá? Nós temos aí mais amanhã e depois. Acho que é isso. 16 e 7. Eu acho que amanhã e depois nós conseguimos acabar o livro. E o que mais é possível, tá? Vamos lá. Gratidão a todos vocês que mais uma vez estiveram firmes e fortes aqui no Ao Vivo comigo, para a leitura desse livro maravilhoso, extraordinário. Gratidão, quando eu fecho os olhos vejo você, a Ursula Frank, Albert Hellinger, a todos vocês que vão ver essa live aí de contribuição em alguma das minhas redes sociais, em algum momento aí da sua vida. Peço àqueles que entraram aqui, né, caíram de paraquedas, para iniciar aí, se for leve, desde o início, né, desde a primeira live, que é onde a gente começa aí essa leitura. Vou ver se tem a possibilidade da gente fazer um podcast, né, porque tem muitas pessoas que vai fazer caminhada tal e não consegue ver vídeos, mas ouve, né, o que eu tô falando aqui. Mas enfim, infinitas são as possibilidades. Vou ver com a minha equipe para ver se a gente consegue aí disponibilizar também em podcast isso para vocês, tá bom? Seja também vocês contribuição na vida de alguém, tá bom? Todas as coisas que fazerem bem para vocês, contribuam com as outras pessoas, compartilhe, peça para elas também assistir, quem sabe, né? Um vídeo que você assiste, uma live que você assiste, faz total diferença na vida da outra pessoa também. Às vezes lá tem uma palavra, uma palavra que essa pessoa precisava ouvir e que destrava em algumas coisas e dissipa e libera
várias possibilidades aí na vida dessas pessoas também, combinado? Amanhã às 16h30, espero vocês com total facilidade, alegria e glória, o que mais é possível, aqui ao vivo pelo Instagram. Amanhã, nosso horário marcado às 18h30, combinado? Ó, um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus e amanhã a gente se encontra. Beijo, beijo, gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.